porque eu estou imitando Jesus. E Paulo não está dizendo isso aqui, ó, me imitem se vestindo como eu visto. Paulo não está dizendo assim, ó, me imitem falando igual eu falo. Paulo está dizendo o seguinte: imitem o meu caráter, porque o meu caráter é igual ao de Jesus Cristo. Aleluia. Que nível! É esse nível que Jesus quer que a gente chegue. É esse nível que Ele quer para a nossa vida. Porque eu falo para você não dizer isso aqui, ó. Nunca diga isso. Eu não tenho nada para te dar. Não olha para mim não, que eu não tenho nada. Tu tem. Tu tem a presença de Jesus. Tu é salvo em Cristo. Tu tem o Espírito Santo na sua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus, quando multiplicou pães e peixe, Ele deu na mão dos discípulos para dar para a multidão. Como é que tu vai falar para mim que tu não tem nada, se Jesus te deu pão? Olha aqui, não foi Jesus que deu pão para a multidão, tá? Foram os discípulos que distribuíram pão para a multidão. Então, quando alguém chegar perto de você, tu tem que ter pão para dar. Quando alguém chegar perto de você, tu tem que ter uma palavra. Quando alguém chegar perto de você, você tem que ter uma oração para fazer. Mas para isso você precisa andar como Jesus andou. Você precisa vir após mim. O maior desafio não é vir a mim. É correr o risco de não ir após mim. O que quer dizer isso? O maior desafio não é vir a Cristo. Para muita gente, o maior desafio não é vir até Cristo. O maior desafio é andar como Cristo andou. O maior desafio é dar o segundo passo depois da conversão, que é o desenvolvimento espiritual. O maior desafio é o desenvolvimento espiritual, é crescer. Porque essa criança que foi gerada no berço, no ventre do Evangelho, passou por um processo de gestação e nasceu, agora ela tem o próximo passo, que é crescer. É crescer. O maior desafio teu, o teu maior desafio e o meu, é não cair na estagnação espiritual. E isso você só vence com constância. Por isso que Paulo falou em 15:58 de 1 Coríntios: sejam firmes e sempre há. Então, peraí, pastor, está me dizendo o seguinte, é isso mesmo que você entendeu ou não entendeu? Firmeza e constância gera abundância no reino de Deus. Tu só vai ter uma vida espiritual abundante se você tiver firmeza e constância. Está tudo ali no versículo 15:58. Seja firme, seja constante e sempre abundante. Se você conseguir uma sequência benevolente de oração e não parar mais, uma sequência benevolente de Bíblia e não parar mais, o teu crescimento será uma coisa automática. Vai acontecer automaticamente. Fica tranquilo. Os dons que estão em você, tu vai descobrir quais são. Os dons que estão em você virão para fora, saltarão naturalmente, se você tiver uma vida de busca e comunhão com Deus. Isso desperta o dom que há em ti. Paulo disse para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Por que ele disse isso? Porque o dom, ele já existe, mas ele tem que ser despertado. Só que para o teu dom despertar, você tem que acordar primeiro. Como é que o seu dom vai despertar se você está dormindo? Sabe por que eu digo para você nunca falar isso aqui, ó? Eu não tenho nada para te dar. Sabe por que eu falo para você nunca dizer isso?
Porque se você ler Atos capítulo 3, Pedro e João olharam para um homem paralítico na porta formosa, na entrada do templo. Olharam para ele e disseram: olha para nós. Meu Deus. Eles não estão. Olha para mim. Eles falaram assim: ó, olha para nós. Não estamos falando sobre prata. É tipo isso aqui. Não estamos falando sobre ouro. Nós estamos falando sobre reino de Deus. Estamos falando sobre caráter. Estamos falando sobre unção do Espírito Santo que está sobre a vida de homens simples. Porque o Espírito Santo não tem acepção de pessoa. Se é simples, ele usa. Se é rico que se coloca na brecha, ele usa. Se é alto, se é baixo. Para o Espírito Santo não existe distinção. Ele não nos classifica por classes sociais. Ele nos classifica por desejo no coração. Quem tem um desejo de desenvolver? Quem tem um desejo de crescer? Então você é alvo do Espírito Santo. Aí o primeiro passo, vinde a mim. Segundo passo, vinde após mim. Tu vai pisar onde Jesus pisou. Tu vai se tornar um discípulo de Jesus. Os dons vão aflorar. A unção vai aumentar. A intimidade e a comunhão com Deus vão crescer enquanto você olha para Jesus. O problema é que tem gente tentando crescer, olhando para os maus exemplos dos homens. Lembra que eu falei no começo? O que nos atrai, nós temos uma tendência natural de sermos atraídos por coisas ruins. Nós temos uma tendência, essa tendência natural vale também para os pensamentos. Até os nossos pensamentos tendem a nos levar para baixo. É por isso que tem que ter a mente de Cristo. É por isso que você tem que ter comunhão com o Espírito Santo para ser atraído para aquilo que é bom. Você só vai ser atraído para aquilo que te edifica se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Seus pensamentos só te levarão para cima se você tiver comunhão com o Espírito Santo. Caso contrário, você se torna na pior versão do seu ser. A melhor versão do teu ser está numa vida abundantemente cheia do Espírito Santo. É a única saída que a gente tem. Continuando, então, sobre a atração. Seja atraído. Aí, ó, vinde a mim, vinde após mim, e qual é o próximo passo? Ide. Ide por todo mundo e pregai o meu. Então não adianta você ir para o mundo pregar e falar assim, ó, não olha para mim. Como é que você vai pregar o evangelho falando não olha para mim? Se as pessoas não têm uma referência visível de uma cópia de Jesus. Deixa eu lubrificar as palavras. Se você sai para pregar o evangelho, ou se você é solicitado para ser socorro na vida de alguém, e você não é uma cópia de Jesus, como é que as pessoas te olharão como referência? Como é que as pessoas vão acreditar naquilo que vai sair da tua boca? Porque não adianta ter as palavras de Deus nos lábios, se elas não estiverem no coração. Quer ver um exemplo? Os 7 filhos de Seva foram expulsar um demônio, porque eles viram Paulo expulsando o demônio e acharam bonitinho. Ih, rapaz, isso dá dinheiro, hein? Ó, eles olharam, conhece essa passagem, Carlos? Olharam assim e falaram, olha, Atos, muito bom. Atos 19, se vocês quiserem depois conhecer melhor a história, não vou entrar para a gente não tomar tempo. Olharam Paulo expulsando o demônio e falaram, que bonitinho. Olha que legal, ó. Paulo fala, os demônios, ó. E eles eram filhos de crente, porque eles eram filhos do sacerdote Seva. Meu Deus. Salvação não é hereditariedade. Vou falar de novo,
Posso falar de novo? Cadê o Caio? Eu posso falar isso para o Caio, que é meu filho. Salvação não é hereditariedade. Entendeu, Caio? Salvação não é hereditariedade. Não quer dizer que você é meu filho e vai ser salvo. Deus não tem netos. Deus tem filhos. Por quê eu digo isso? Porque o meu pai é filho de Deus, eu sou neto de Deus. Não, senhor. Meu pai é filho de Deus, você tem que ser filho de Deus também, porque você tem que ter comunhão com Ele. Isso fala da tua responsabilidade espiritual. Porque se você não levar as coisas do reino de Deus a sério, se você não levar o pecado a sério, tenha certeza que o diabo vai levar suas inclinações a sério. Está entendendo? Eu não ligo para essas inclinações, não. Se você não liga para as suas inclinações e não procura vencê-las, se você não está nem aí para as suas inclinações, olha aqui, pega isso aqui para você não perder. Se você não está nem aí para as suas inclinações, tenha certeza que o diabo está muito interessado nas suas inclinações, porque é nas suas inclinações que ele vai usar para te pegar. Você fala assim, eu nasci assim, vou morrer assim? Eu vou morrer? Maria Gabriela, um São Maria Gabriela. E você fala assim, preciso lutar contra isso não. Preciso não. Você não luta, aquilo dali dentro de você se torna uma área escura. Áreas escuras dentro de nós são acessos para o inimigo entrar e fazer a baderna. Então você tem que orar como orou Davi no Salmo 23:6. Olhou para o alto e falou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho certo. Posso resumir? Veja se há em mim alguma área escura, alguma coisa que está te desagradando, alguma coisa que eu tenho que vencer que eu não estou vendo ainda, e me guia pelo caminho correto, pelo caminho certo. Então vamos avançar? Vamos orar, pedindo a Deus: Senhor, qual é o meu dom? Senhor, eu não vou falar sobre dons especificamente, porque não é tema da revista, mas aula que vem, vamos falar sobre os dons ministeriais. Na outra aula, vamos falar sobre os dons de serviços. E na outra aula, vamos falar sobre os dons de manifestação. Mas hoje é como chegar e o que é dom e para que serve. Então, como chegar? Vida de constância para gerar o quê? Uma abundância do poder de Deus na sua vida. O tempo vai passar, então que ele passe com você lendo Bíblia. Olha aqui. O tempo vai passar, então que ele passe com você orando. O tempo não vai passar? Não passou o dia de ontem? E se ontem você orou e leu a palavra e se consagrou a Deus, hoje você está colhendo os frutos de ontem. Você acha que se eu não orasse ontem, se meu ontem fosse sem Bíblia, fosse sem consagração, eu teria autoridade para falar o que eu estou falando aqui pelo Espírito? Não teria. O Espírito não testificaria minhas palavras com o teu coração e não te levaria a uma reflexão que você está fazendo aí agora. Amém ou não amém? Uma reflexão. Pastor, puxão de orelha. Não, é reflexão. Todos nós estamos refletindo aqui. Paulo disse assim, não que eu tenha alcançado. Olha que humildade, irmãos. Olha que humildade. Porque todo mundo olhava Paulo como referência. E ele chegar para você e falar assim, não, ainda estou buscando ainda, não alcancei não. Rapaz, mas tu está num nível muito alto. Rapaz, tu está num nível incrível. Mas Paulo falou assim, Caio, Paulo falou assim, eu ainda não alcancei, mas tem um porém. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas ruins que ficaram para trás. E eu vou te falar, se tem um camarada que tinha coisa ruim para pensar,
Era Paulo. Só por causa dos próprios irmãos deles, de sangue, patrícios, ele ficou preso 1 ano. Paulo era para detestar crente. E às vezes a pessoa para de vir na igreja por causa de uma bobeirinha, de uma besteirinha. Ah, não quero mais ir para a igreja não. Estou chateado com o irmão. Paulo continuou indo para a igreja. Paulo continuou sendo crente. Mesmo numa prisão domiciliar por causa dos judeus. Paulo depois foi preso numa prisão em Roma, de onde ele não vai sair mais. Porque de lá só saía leproso, decapitado ou para a cova dos leões. Paulo disse que enfrentou até feras em Éfeso. Paulo tinha muita coisa ruim para lembrar. Ele falou, naufrágios? Vários. Teve um dia que ele falou, teve um dia que eu boiei 24 horas nos destroços de um navio. Em pleno oceano. Teve um dia que o imperador falou, fecha a cidade de Damasco, daí ele só sai vivo ou morto. Alguém foi e me colocou dentro de um cesto, eu desci num muro por uma janela, numa cordinha, no cesto, me desceram e eu fugi. Deus me deu o livramento. Demas amou o presente século e me abandonou. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Pensa num camarada que tinha coisa para lembrar de ruim. Era Paulo. Mas ele falou assim, ó, é ruim? Então, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu tenho que prosseguir. Então, quer um conselho? Tu só vai ter constância na sua vida espiritual quando você aprender a desmembrar a sua mente de coisas ruins. De coisas que te jogam para baixo, de coisas que só te trazem pensamentos que vão te trazer, são pensamentos tão ruins que azeda o teu dia e muda o teu comportamento. Aí tu fala, puxa, hoje o dia está chato, puxa, hoje eu estou me sentindo mal. São os pensamentos ruins que você está nutrindo. Então você tem que aprender a deixar para trás o que te não coloca para frente, o que não te empurra para frente, o que não te aproxima do propósito. Paulo sabia, isso pode ser um obstáculo no chamado de Deus na minha vida, então não serve para me acompanhar, vai ficar para trás e eu vou ir para frente. Amém? É como se Paulo dissesse, não alcancei, mas também não fui destruído. O crente sofre derrotas? Sim, sofre. O crente não pode ser destruído. Paulo disse, estou abatido, mas não estou destruído. Ser abatido é enfrentar derrotas. Só que não é cair e ficar caído. Sofri uma derrota, caí, mas não fiquei caído, eu me levantei. Fui abatido, mas não fui destruído. Eu já fui derrotado em algumas áreas da vida. Eu já fui derrotado, mas eu não fui destruído. E eu posso cantar aquele hino para você? Olha eu aqui. Ó, tá entendendo, irmãos? Isso é vida com Deus. Vida com Deus não é só vitória. Ah, é vitória, 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 vitória. Irmãos, agora é só vitória. Irmão, isso é utopia. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Tem derrota. Só que o diabo vai ter que amargar uma coisa na vida dele. Sabe o que é? Ele nunca vai conseguir te destruir enquanto você estiver na presença de Jesus Cristo. Teve uma vez que ele falou assim com Jesus, Jesus, deixa eu cirandar a vida de Pedro. Jesus, vou rogar ao Pai, a tua gracinha vai cair por terra agora. Quer destruir? Como vai destruir um cristão que está na presença de Deus?
até as aparentes derrotas são lições para te preparar para grandes vitórias. As lutas que enfrentamos mexem com a nossa estrutura, para você ficar mais firme, mais forte. Tem que nascer de novo, porque você só vai ter interesse, olha só, você só vai ter interesse pelas coisas de Deus orando, lendo Bíblia. Orando e lendo Bíblia. No Prega Fácil, do YouTube. Está lá, 10 lições, lancei hoje. 10 lições. Porque ele está falando, não vem tentação senão humana. Eu falava, por que Paulo está falando que não vem tentação sobre vós senão humana? Quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Quando tu para ler é uma coisa. Agora, quando tu para estudar, é outra. Ele está dizendo o seguinte, tentação que vem sobre crente não é de ordem sobrenatural, é humana, você pode vencê-la. Para estudar a Bíblia, muda tudo. E agora tu tem um negócio de ChatGPT, que se você usar para o bem, tu vai se dar bem. Se tu usar para o mal, tu vai se dar mal. ChatGPT, quem conhece? Quem não conhece o ChatGPT? Não sabe? Sabe, Carlos? Varão, depois eu te dou uma aula sobre um pouquinho de ChatGPT. E eu vou te falar, o ChatGPT, ele responde todas as perguntas que você quer. E ele te dá o texto que você precisa. E se você escrever algo errado, ele vai lá e corrige. Se você escrever apenas 4 linhas sobre um tema e você falar assim para ele, me dê mais conteúdo, ele joga mais conteúdo no que você escreveu. Ele é excelente, excelente, muito bom. Uma ferramenta para o evangelho, para quem sabe usar. E ele é baseado na inteligência artificial. E ele é mais crente do que muito crente. Sabe por quê? Eu cheguei assim para testar ele, eu fui testar o ChatGPT e falei assim, você está me irritando. Aí ele, me perdoa, não foi minha intenção, me desculpa, eu vou melhorar. Agora fala isso aí, dependendo do crente que você falar isso, você está me irritando, vai dar problema.